Vou tentar aqui gravar aqui pela terceira vez para ver se não cai. Eu acho que no discurso ah, indireto, corretinho, a gente tinha que dizer uma coisa assim, como a menina respondeu que sua mãe não tinha dito quanto tempo ela ficaria fora. Tinha que ser assim, para ficar bonitinho, ficar correto, assim. Vocês estão entendendo? Mas no grego não fica não tem uma mudança aqui, bem aqui, na fala da mãe, tá entendendo? Na fala indireta, reportada da mãe. Não tem uma mudança do tempo, né? Aí, mas, e no. A gente até consegue entender, assim, assim, a gente consegue entender, assim, o, do jeito que está aqui, né? Do jeito que estava, né? Tipo, não disse, né? Ou mais assim, uma forma mais formal diria: a menina respondeu que sua mãe não tinha dito quanto tempo ela ficaria fora. Por quê? Porque o dizer da mãe tem que ser anterior ao responder da menina. Isso no discurso indireto. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Então a gente tem, no português, a gente tem que colocar, né, um tempo atrás, né, do responder. Se o responder já está no passado, né, tem que ser o passado do passado, o dizer da mãe, né? Isso, podia ser não dissera, isso. A menina respondeu que sua mãe não dissera quanto tempo ela ficaria fora, né? Isso, mais perfeito. Mas já no grego, não. No grego aqui, o apekrinato e o eipen estão no mesmo tempo. Que eu acredito que seja aoristo. Aí aqui, deixa eu ver aqui a pergunta sua, Viviane. É, mas, professor, no grego, então, a oração principal e subordinada ficam no mesmo tempo sempre? Não, mas aqui no caso, no discurso, nesse discurso indireto aqui, não é preciso fazer essa modificação do tempo, né? Fazer um tempo atrás. É isso que ele está mostrando, né? Aí, aí aqui ele está mostrando também que que você pode usar, né? O, no discurso, você pode usar o interrogativo na indireta junto com o verbo que significa fazer pergunta, né? Éreto. Vocês estão entendendo? Aqui o pai perguntou quando ela voltaria. Então, assim, o pai perguntou: quando quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Aí aqui no grego é como se tivesse escrito: o pai perguntou quando vai voltar. Não está no mesmo tempo. Tá entendendo?
mas está o verbo da pergunta está no mesmo tempo que estava na pergunta original. Está dando para ver a diferença? E aqui nessa em cima, o repartenos eipen hot remete prostenkrenon erketai. É uma afirmação, né? A, a filha, melhor, a menina disse que a mãe estava indo, ou ia, né? Estava indo para a fonte. Assim, isso aqui é indireto. A versão, o discurso direto seria isso. A menina disse: a minha mãe vai para a fonte. Mas no indireto, meio que está escrito assim: a menina disse que a mãe vai para a fonte. Vocês estão entendendo? O erketai não está no aoristo. Está no mesmo tempo em que estava no discurso direto. Tudo bem? Viviane? Sim, né? Mas também tem o Eipen e o Ereto. Você está vendo o Eipen e o Ereto? Que é o verbo de dizer, discende, Eipen, Ereto. Aquele disse, perguntou. Sim, eles estão no aoristo, né? Do indicativo. Mas aqui o erketai não. O erketai que está na subordinada está no presente. Como a frase original estava. A frase original era no presente. Era a minha mãe vai para a fonte. E aqui também a pergunta original também era, não sei se era presente ou era futuro. Acho que é a ideia de futuro, né? É futuro. Aí, quando o pai perguntou quando volta, quando volta, quando retorna. Aí aqui, na frase aqui, Ropater eretopoter paneisim, é como se dissesse assim, o pai perguntou quando volta. Aí aqui eu não sei se o assim, você perguntou alguma coisa? Pronto. É só para mostrar que tem uma maior assim, a gente não tem a mesma ideia de voltar ao passado para poder expressar o discurso indireto. Porque aqui, por exemplo, aqui, o Felipe, onde está o cão? O Felipe, onde está o cão? O Felipe perguntou onde está o cão. Ele não perguntou onde estava o cão, né? O Felipe aqui aqui nas outras frases aqui de elegeroti roi helenes andreotata hypertes patridos emakesanto. Disse que os gregos lutaram com grande valentia pela pátria, né? Aí aqui lutaram, tinham lutado, né?
Aí, isso aqui, dito de uma maneira direta, seria Hoi Helenes Andreiotato Hypertes Patridos Ema Kessanto. Não mudaria. Pronto, é que o. Acho que ficou claro. Agora aqui eu tenho 10 minutos. Deixa eu ir para a nossa tradução do aqui do. Pronto. Aí aqui ver se no inglês explicava melhor, ou melhor, no inglês meio traduzido pelo Márcio, meio traduzido por mim. Deixa eu ver aqui onde é que. Ih, eu fui parar num lugar assim estranho. Sempre que eu começo a compartilhar a tela, ele dá um pulo e vai para algum lugar aonde. A gente ainda tem uns 10 minutos ainda. Dá para dar uma olhada ali. Deixa eu ver aqui. Isso aqui pronto. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Discurso, assim, discurso indireto e interrogativas indiretas têm sido usados em sentenças nas histórias que lemos desde o início do nosso curso. O discurso indireto pode ser introduzido por Roth ou Ross, que, né? Que é a tradução. Que e ter seus verbos no tempo indicativo. Você no tempo indicativo, acho que no. Era isso mesmo que dizia? No tempo indicativo? Ou no modo indicativo? No indicativo, diz. E ter seus verbos no indicativo. Aí, você pode ter notado que o discurso indireto e interrogativas indiretas em grego são diferentes em português, pois retém o tempo do discurso ou interrogativo original, mesmo quando o significado do verbo está no tempo passado. Estude os seguintes exemplos. He me meter prosten krenen erketai. Minha mãe vai para a fonte. É o discurso direto. Discurso indireto. Repartenos eipen hot remeter prosten krenen erketai. Usa o mesmo exemplo. A Virgem disse que sua mãe vai para a fonte. Por que botei o vai? Porque é o que está escrito aqui. Erketai, literalmente. O tempo presente é mantido no discurso indireto em grego, mas é mudado para o passado em português. Interrogativas indiretas podem ser introduzidas pelas mesmas palavras que introduzem as interrogativas diretas. Por exemplo, tis, quem? Usualmente, entretanto, certas formas indefinidas são usadas no seu lugar, como na terceira linha da tabela abaixo. De onde? Assim, potent significa de onde, mas aí você pode usar na pergunta indireta, mas normalmente você pode usar também hopoten, como que é um indefinido, né? Que também significa um de onde, né? Poi, você é um para onde, mas também pode aparecer nas perguntas indiretas, hopoi, para onde. Poços é quanto. Ropoços, né? Também, quanto. Poter, quando. Ropoter, quando. Pu, onde. Ropo, onde. Tis, hostes. Quem? Tudo bem? Essas aqui na terceira linha aparecem mais nas perguntas indiretas. Aí aqui, interrogativas diretas. Pote epaneisin. Quando voltará? Retornará? Retornaremos.
Esse, eu não sei se isso aqui era quando retornaremos ou era quando retornará. Acho que era quando ela retornará, né? Deixa eu ver aqui. É quando retornará. Deixa eu ver. Tá errado aqui a tradução. Quando retorna, retornará. Quando retornará? Posson chronon apestai. Deixa eu passar isso aqui para a próxima página. Aí, posson chronon apestai. Posson chronon apestai. Quanto tempo ela estará longe? Quanto tempo? A tirar aqui o ela. Quanto tempo estará longe? Quanto tempo estará longe? Posson chronon apestai. São perguntas diretas. Interrogativas indiretas. Hopater ereto, hopote ou pote epaneisin. O pai perguntou quando ela retornaria. O futuro do indicativo é mantido na interrogativa indireta em grego, mas é mudado para o futuro do pretérito em português. Então aqui era assim, retornar esse epaneisin pode é o mesmo, né? Desse aqui de cima, né? Epaneisin. Aí aqui você pode dizer o poter ou ropoter. Aí aqui o que remeter roposson ou posson chronon apestai. A mãe não disse quanto tempo assim, ela, ela ou ele. Assim, é porque aqui ele estaria longe, é porque ela está falando aqui do Felipe. Aqui ele subentende que ele está falando do Felipe. Aí aqui, discurso direto com interrogativas indiretas. Hopartenos apecrinato, hos uc eipen remeter hoposson apestai. A moça respondeu que sua mãe não disse quanto tempo ela estará distante. Não disse ou não dissera, né? Não dissera quanto tempo ela estaria, na verdade, estaria distante. Tudo bem aí? Aqui, né, no assim, o aqui o ficou mais fácil aqui. Eu acho que ficou basicamente eram os mesmos exemplos, mas aqui eu acho que ficou mais fácil. O que vocês acham? Ei, gente, vocês estão aí? Vocês já foram embora? Pois é, não, aqui, olha, vamos, Viviane, pode falar? Pode falar ou não? Não pode falar? Não, ixi, a Viviane saiu. Oi, gente, voltou? Tá podendo falar?
Não, não estou te ouvindo. Sim, deixa então eu ler aqui uma frase aqui para vocês aqui. Leia o exercício 22, delta era assim, né? Leia em voz alta e traduz. Identifica o discurso indireto e as interrogativas indiretas. Dê a declaração direta, original ou a questão. Muita coisa para fazer. Pronto, agora tá me escutando? Tô. Pronto, eu tive que sair do computador. Não Sim. sei quem é esse microfone, não tem problema não. Aí Pronto, aí. aqui, essa aqui tem um monte de coisa para fazer. Lê aí a primeira. Ho pater ten paternon hereto poten helten. O pai, a menina. Peraí, deixa eu ver que verbo é esse. Esse verbo aqui o Ereton perguntou e o Elton foi. Foi. Tá. Então, o pai perguntou à moça onde foi. Isso, mas é onde ou era para onde? Eu não lembro. Agora tá nem eu, professor. Deixa eu ver Era de aqui. onde? Não, era de onde? De onde foi? De onde veio, então? Isso. De onde foi, não tem. De onde De veio? onde veio? Que tá Isso. no aurista aí, né? Isso. Então o pai perguntou a menina de onde veio, né? Uhum. Aí o, você poderia assim me diz aí, tá no discurso direto ou no indireto? Está no discurso indireto? Não, isso aí é direto. O pai perguntou à menina. Não, não. Isso aí é indireto, porque tem os, O o Ereto, opondo. que perguntou, né? E o Hopoten ou Poten, que é de onde? Entendi agora. Acho que eu entendi, aliás. Isso. Aí ele tá pedindo. Então, isso aqui é uma pergunta indireta, uma interrogativa indireta. Aí qual seria a interrogativa original? Seria. Como é que seria? Hopater, O pater. ponto médio, abre aspas. Não, peraí, professor, porque o discurso direto. Eu não consigo ver isso aí como discurso indireto. Perdão, professor, tá? O problema sou eu. Eu não Não, consigo ver isso aí como. é só assim, porque como se fosse uma coisa meio termo pra gente, né? Mas tem aqui, olha, Ereto, né? Uhum. Perguntou, né? E aí você tem o interrogativo que pode ser Hopoten ou Poten, de onde, né? Aí veio. Aí a gente é que tem que modificar, gente. O pai perguntou à filha de onde ela viera. Não, mas porque o problema dessa segunda parte do exercício é que para dar a declaração direta original. Não, a O meu declaração problema. não. A pergunta original. Porque isso aqui é uma pergunta indireta. Pois é, mas para mim já está direta. O pai.
seria apenas onde a filha estava? O pai perguntou. Mas continua a mesma Seria oração. O assim, pai perguntou. Ropater, aí. Assim, deixa eu escrever. Cadê aqui? Pronto. Seria assim, ó. Pega aqui, Ropater, começa aqui com Ropater, Uhum. aí vai Ropater, aí eu insiro aqui como é que o nome é? Cadê aqui o. Onde é que tá, assim. As aspas, coloca as aspas, né? As aspas, Não, só que as mas aí aspas. eu tenho que Não colocar é aspa, é aquele. é Eu aquele sei. bichinho, como é o nome? É o ponto médio. As aspas alemãs. Não, Ah, tem que botar o ponto médio. O ponto difícil, médio, por quê? porque é como se fosse dois pontos. Tá, tá, entendi, certo. Achei. Caracteres especiais. Aqui. Não, aqui ele entendeu mal, errado. Bullets, full stop, middle dot. Pronto. Tá vendo aí? Roteio. Aí. Aí aqui eu pego isso aqui. Aí as aspas eu posso usar as aspas, essas aspas aqui ou as outras aspas. É o poten, elten. Aí aqui eu ponho ponto e vírgula. Fecho as aspas. Entendi. Agora eu entendi que eu. Certo. Aí isso aqui seria a frase original. E aí a tradução seria alguma coisa como o pai perguntou à filha, deixa eu ver aqui, a filha, melhor, a menina, onde viera. E aí eu teria que dizer assim, ainda mais, assim, interrogativa indireta. Vou botar aqui, abre parênteses. Interrogativa, é, interrogativa indireta. Entendi, entendi. O meu problema, professor, é só porque, por exemplo, no português, agora eu entendi, acho que agora eu entendi a diferença de discurso direto e indireto. Porque no português seria, o pai perguntou à moça, dois pontos, de onde vens? E para nós, no nosso discurso indireto, seria o pai perguntou à moça de onde viera, porque aí o passado indica o passado mais do que o passado, né? O passado mais Assim, perfeito. o problema Pronto. daqui é que a gente teria que Ai, botar, a mas no gente teria grego que fica botar igual. o Parteno, teria que botar no. Se a gente quiser. Tu quer usar o Parteno, né? Não, mas o meu problema não é esse. Meu problema é só que, por exemplo, certo, a gente suprimiu o verbo e colocou dois pontos. Mas, no caso, a frase, a estrutura da frase, pelo menos nesse tipo aí, fica exatamente igual no grego, né? Fica os mesmos casos, fica o mesmo tempo, não tem muita diferença. Não, assim, fica o mesmo. Assim,
fica, porque está numa pergunta indireta, né? O problema, assim, é que nós temos, na nossa pergunta indireta, a gente põe tem os verbos mais para o passado, e também quando você coloca uma afirmação indireta, né, você também coloca os verbos mais para o passado, né? Não, tudo bem. É só que tem que me acostumar que às vezes o discurso indireto e no grego a sentença vai ser a mesma, só vai ficar marcada por esses verbos ou por essas conjunções. Eu Isso. tenho que ficar, no caso, atenta a isso, né? Uhum. Porque, por exemplo, como tinha lá em cima, né? Quando eu estava falando do discurso indireto lá com a frase do Platão, que é bem parecido com a do latim. Você Uhum. bota a frase toda no acusativo e O o verbo no verbo no infinitivo. infinitivo. Isso. Pronto, beleza. Eu tinha entendido isso. Agora, vai demorar para eu internalizar que isso aí para o grego também é discurso indireto. Isso. Porque para mim isso é discurso direto, mas isso aí é problema meu, porque no grego é indireto. Sim, mas é uma pergunta indireta que está dentro da frase, né? Não é, uma afirmação indireta, né? Essa aqui, por exemplo, do Roth, essa aqui essa do Roth, na verdade, nem é indireta. Do Roth é direta. O Roth é usado para direta. A gente usa para. Cadê? O Roth é para direta. O Roth e o Ross a gente usa para direta. Então, por exemplo, esse reapecrinamenen, redeapecrinamenen, epen, Roth, euten, não, menti. Porque tem o Apen. O Apen veio antes, né? Apen. Rotielten, apotes oikias, caidioligos, ekeise, epaneisim. Ela, respondendo, disse que vinha de casa e logo retornaria para lá. Isso é uma oração subordinada adjetiva, Aqui, aqui é indireto, mas porque não tem. Em vez, poderia ter. Assim, como é que se diz? A gente vê que é indireto porque esse euten está na terceira pessoa, né? E epaneisim também está na terceira pessoa. Para estar direto, né? Teria que ter um ponto médio aqui, aí não teria esse rote, aí seria euton e epaneimi. Tá dando para entender como é que seria a direta? Sim, suprime a conjunção e aí Muda, né? coloca dois pontos, o ponto médio. Ponto médio, abre aspas e põe isso aqui na primeira pessoa, Elton. Elton epanem. Elton apotesai oikias, cardioligo, ekeise, epanem. Aí aqui, Roangelos eipen hoti roi presbeis ede proscorusi kai dioligo paresontai. O mensageiro disse que os embaixadores já se aproximavam, já se aproximam e logo estarão presentes, chegarão, né?
e lá logo chegarão. Aí aqui você teria que dizer assim, aqui, para mudar essa aqui, você mudaria menos ainda. Você tiraria o rote, botaria um ponto médio aqui, abre aspas e morreu. Abre aspas e fecha aspas, porque já está na terceira pessoa. Tá dando para entender? Sim, sim. No Aí, caso, eu mudo. No exemplo 2, eu tenho que mudar da terceira pessoa para a primeira, Uhum. mas nesse esse caso aí eu não preciso mudar da terceira pessoa do plural, porque continua sendo. Tá certo. Tá, entendi. O que eu tiro é o rote. No lugar do rote, eu coloco um ponto médio e as aspas. Aí aqui a 4. Rodulos eipen hoti udinaton estin liton tossuton aire. Aí aqui é parecido, tem que mudar para a primeira. Não, né, nem precisa não. Ponto, bota um ponto aqui, né? Tira o rote, ponto médio, abre aspas, o dinaton nestin liton tossuton aire. Porque já está na terceira pessoa, né? Não é possível, ele está dizendo que não é possível levantar tão grandes pedras, né? Tamanhas pedras. Fica continuando na terceira pessoa. Aí a 3. Rodedulos epen rotiean me silambanei rodespotes udinesetai airen ton liton. Aí aqui você tira o rote, ponta, continua aqui, né? Porque na terceira pessoa aqui é rodespotes, né? Rodespotes. Se você quisesse deixar assim mais complicado, porque aqui você poderia mudar assim, tipo, para a segunda pessoa, né? E transformar esse sujeito num como é que chama? Num vocativo, né? Você está entendendo? Pronto, eu acho que já deu aqui para dar uma explicada. Aí tinha aqui um texto aqui falando da, da peste que caiu lá em Atenas, matou o Péricles. Vocês têm que ler. Tem aqui acho que essa aqui acho que o Márcio já fez. Aí, deixa eu ver aqui. Aí tinha esse trecho do Solon, né? Então, não sei se dá tempo da gente ler. Deixa eu ver se. Deixa eu ver aqui. Demomen gar edokatoson geras oson a parquei. Para o povo eu dei, né? Assim, tanto privilégio quanto necessário, né? Times o hut afelon ut eporexamenos. Nem não nem dando assim honra demais, nem de menos, uma coisa assim, né? Hoi dei con dynamin kai cressamin essan agetoi. Aí os que tinham força e dinheiro era cressamin, né? Eram admiráveis.
E para os que que tinham força e dinheiro, eram admiráveis e caitois frasamen meden aikes eiken. Para nada impróprio, né? Nada impróprio ter, né? Uma coisa assim, né? Ele está falando das leis que ele estabeleceu. Aí seja, né, de ambos os lados fortes, né, o meu escudo, que o meu escudo, meu poderoso escudo seja de ambos os lados, para ambos. Vitória não seja de nenhuma de ninguém injustamente. Eu não permiti, cadê? Eu permiti, né? Vitória eu não permiti a ninguém injustamente. Ele está falando das leis, né? Sim, gente, vocês querem mais uma aula para poder terminar isso aqui antes da gente fazer a prova? Quando é que vocês querem fazer a prova? Vai. Eu não sei se tem feriado semana que vem, professor. Tem, mas Não, tem nessa semana. Agora, vai ser na sexta. Dia 3 e dia 4, acho que não tem. Só se vocês estiverem voltando aí do. Não, 4 e 5, quero dizer. Só se vocês estiverem voltando de viagem. Vocês vão viajar, vão voltar segunda, sei lá, qual. Não, eu tô perguntando porque é do latim, no caso, como sexta não vai ter aula, e sábado não vai ter. Aí eu não sei como tá o calendário da segunda e da terça. Não, pois Mas é. Pois é, depende muito de vocês que assistem a aula. Vocês acham que dá certo fazer a prova na semana que vem ou a gente espera mais uma semana? no caso, o conteúdo vai ser subjuntivo e discurso indireto? Sim, tem que ser isso. E já é muita coisa. Eu vou viajar. Deixa eu ver aqui. Eu vou viajar para voltar dia 8. Então, 4 e 5 a gente vai ter aula. 4 e 5 a gente vai ter aula. Dia 8 eu volto. Vocês preferem fazer a prova dia 11? Eu acho melhor dia 11, professor. Tá bom, então vai ficar combinado a prova dia 11. Certo. E aí a gente tenta fechar isso aqui na próxima aula. Certo. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor conhece alguém que tenha o Helenica do Jacinto Lins Brandão? Sim, eu. Não, mas o senhor não vai vender sua cópia. Eu estou precisando, porque eu tenho um PDF. Também acho que ninguém vai vender para você. Eu tenho aqui a versão em PDF, mas parece que foi xilogravada. Eu não sei a versão tão podre desse PDF, não, mas só Não, encontro o ele. PDF é ruim, realmente. Eu sei qual é o PDF. Eu acho que foi ele mesmo que mandou fazer o PDF. Que eu não consigo encontrar em canto nenhum, nem um PDF melhor, nem para comprar. Para comprar é complicado. Isso aqui foi
quanto? Foi uns Em 300? 2005. Foi uns, não, uns 300 que eu paguei nisso aqui? O, tipo isso. Não foi menos de 300. O, Uhum. e aí, eu não vou, realmente eu não vou vender para você. Mas não é o Que melhor não livro. dá para comprar. É difícil de encontrar para comprar. Não é tão o melhor livro. Ele é a vantagem dele que eu vejo é que ele é assim, ele tenta ser mais imersivo, tipo assim, ele coloca os casos, o nome dos casos em grego, essas coisas. Ele tenta ser mais imersivo do que outros métodos que põe tudo. E ele é um método em português, tem pouca coisa. Então ele tenta também partir de textos originais, né, para entrar na gramática, né? Então ele não vai entrar na gramática para poder trabalhar com os textos originais, é diferente, né? O maior atrativo dele para mim é que ele é em português, porque estudar gramática pelo Atenase ou por qualquer outro método, que eu acho que talvez meu problema seja esse. Eu estou com Aprendendo Grego aqui, eu comprei ele. Mas ele é muito, eu acho, né? Que como ele é uma tradução, você tentar aprender uma língua passando pelo filtro de outra língua, dificulta bem mais. Por exemplo, a gente aprende o latim pelo Família Romana, né? Mas as gramáticas que a gente tem acesso, Napoleão Mendes, eu tenho a da professora Leni, tudo não em português. Então eu aprendo latim com um livro latim e português. E o grego eu não tenho essa opção. Para mim, eu não estou encontrando. O do Murat é muito bom, mas O é pior muito é que difícil a para eu gente não tem acompanhar. uma gramática grande, né? Eu a gente tem muita gramática pequenininha, né? Não tem É. essa do. Eu queria ter uma gramática assim mais avançada, né? Para mas isso aqui não. O problema é porque esse livro não é uma gramática avançada. Ele é um método assim, agradável, de agradável leitura, com muitos exercícios, muitas tabelas, tem até muitos textos originais, algumas ilustrações. Para mim, ele devia ter cores. Se tivesse cores, valeria R$ 300 ou R$ 400, mas ele é preto e branco e cinza. Professor, ele podia ser, para mim, no momento que eu estou, ele podia ser todinho em Time News Roman, número 10, sem formatação nenhuma. Só por ele ser em português, já me ajudava. Eu estou acabando aqui minha vista com esse PDF. Sei, mas realmente eu não conheço ninguém. É um livro que ele já está fora de coisa, né? Como é que chama? De catálogo, né? De circulação, faz 20 anos, só teve uma edição dele. Pois é. Então, quando eu vi esse aqui, eu comprei logo. Eu ainda não consegui fazer assim um curso usando ele. Seria interessante. O, mas assim, você já conseguiu comprar então você já conseguiu comprar o Aprendendo Grego, né? Eu estou aprendendo grego, mas é como eu estou dizendo, ah, dá para sentir nele que ele é uma tradução, sabe? Ele não é realmente feito por professores de português para explicar o grego para falantes de língua portuguesa. Ele é a tradução do Reading Greek. Pois é complicado. O,
Eu não sei o que dizer, o que aconselhar, sabe? Se você. Porque o Murático, ele é. Você não se deu com o Murático, não, né? Ele é muito. O nível dele, assim. Eu entendo, mas eu não consigo acompanhar. Entendeu? Digamos assim, se eu tiver uma dúvida, se eu quiser, digamos assim, eu vou estudar um imperfeito hoje, vou abrir o capítulo dele, não consigo, porque para você entender uma coisa dele, você tem que ler de cabo a rabo. Aí eu ainda estou nas declinações, nas flexões nominais, como ele chama. Pois é, eu acho que você tem que tem, eu tenho um outro. O problema é porque as outras opções, assim, são todas Novo Testamento, tá entendendo? As outras opções, que é. Mas eu tenho umas aqui também, professor, mas é como você está dizendo, elas são muito curtas, elas são muito. Eu tenho esse do Ezequiel Soares, eu tenho como é aquela outra? Eu não estou encontrando ele aqui no meu. Encontrei aqui Grego Diário, né? Mas elas são muito curtas, elas não são. Elas não são. Elas não servem nem de método, sinceramente, para mim, elas não servem nem de método. Se fosse assim, eu vou estudar com ela aqui como método, não serve. E elas não servem de gramática. Pois é complicado. Quando nesse nível que você tá, o, é difícil, porque você está no nível avançado. E aí, então, às vezes você está estudando sintaxe agora. E, É, e aí é complicado. Talvez pegar uns livros de sintaxe do grego em espanhol, para ver se, porque talvez seja mais fácil de entender, entende? O, eu vou ver se eu acho aí, porque eu sinto que falta isso, sabe? Tem que ser um livro, para você, tem que ser um livro mais dedicado à sintaxe. Esse negócio de morfologia, você pode pegar, você tem que separar, tá entendendo? Morfologia e sintaxe são coisas diferentes. uhum, E, o, e aí o problema, tem ainda um problema, porque eu estou te dizendo assim, talvez uma sintaxe, né, a gente não tem assim, um bom livro de sintaxe do grego em português para poder fazer a tradução. A gente tem muita coisa para explicar a morfologia e mostra, né, as tabelas, né? Se você é, quiser pegar as tabelas, você pega as tabelas e tudo mais. Mas assim, a sintaxe, assim, um livro de sintaxe é difícil. O, assim, em inglês, a gente tem umas coisas assim que são mais abrangentes, mas, por exemplo, o Atenásio, quando chega no final, ele fica bem fraquinho. O Aprendendo Grego, eu aprendi muito no Aprendendo Grego no sentido de vocabulário, né, e tudo mais. Mas, assim, o modo de como você navega nele é difícil. Você tem que aprender a navegar nele. Tá entendendo? Vai para a lição, aí vai para a gramática de referência. Você está entendendo? sim. E aí ler o texto para poder pegar assim como é que é a sintaxe, né? Assim, porque a sintaxe não está, ele não explica a sintaxe com exemplos. Você vai ter que pegar a sintaxe pela o texto adaptado. Sim. O,
Aí talvez não, você não vai encontrar ninguém que queira vender o livro que você quer. A não ser que já esteja já no sebo. Alguém morreu, tipo assim, Eu já ia dizer. é, Eu já ia dizer, tem que esperar alguém morrer para a família botar no sebo. eu não sei o que foi que aconteceu com essa senhora aqui. Porque tem um nome aqui, olha. Ela tem um adesivo aqui com o nome dela, escrito Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, Letras Espanhol, licenciatura, matrícula, número tal. É tipo assim, o que é que aconteceu com ela para o livro dela ir parar no sebo? Eu acho assim triste. Você tem R$ 300, Viviane? Você já me Tem. deu, né, uma vez, assim, de presente? No, É. Não, naquela época Seu o senhor aniversário estava está passando. chegando, Viviane? Não, tá longe, professor, tá longe.